O estudo de hoje são as possíveis rotas de reprodução com a Mira Kamiyuten, que é a chefe da segunda unidade do corpo antidemônio de Mato Seihei no Slave, e provavelmente sendo a minha delinquente favorita de sempre. Agora de cabeça eu não lembro de outra waifu que tenha esse estilo de delinquente como a Mira, então quando falam desse tipo de personagem eu sempre vou lembrar primeiramente dessa bela heroína. Até importante falar que no último ranking de popularidade de Mato Seihei ela ficou em 7º lugar, mas eu acho que atualmente a Mira consegue pegar um posto mais alto na minha opinião, né? Eu acho que ela consegue. E antes de destrinchar as possíveis rotas de estudo biológico de esbagaçamento, é sempre bom lembrar que vocês são os únicos patrocinadores desse canal Eti, então se puder virar um membro, eu agradeço muito, obviamente. Ou sendo um inscrito, eu também agradeço. Inicialmente a Mira foi apresentada sendo uma mulher durona que representa bem o seu estilo de delinquente, né? Essa foi a primeira impressão. No capítulo 46, durante a introdução dela, tem aquela cena de encarada com a Kyoka, né? Do choque entre as duas montanhas de Oppai, mostrando que tinha até um clima de rivalidade entre as duas, né? Uma rivalidade saudável. Até mesmo assustando Yuki com seu linguajar mais agressivo, em relação a como ela se expressou com o protagonista no primeiro encontro deles na obra. No entanto, atualmente a gente sabe que não é bem assim. Eu diria que a Mira é praticamente o contrário do lobo em pele de cordeiro, né? Ela é o contrário. A princípio ela pode parecer agressiva, vulgar e fria, né? Ela pode parecer isso, mas é só uma parte superficial da verdadeira pessoa que a Mira é, só a ponta do iceberg. Porque assim como vimos no arco dela, mais especificamente no capítulo 71, a Mira demonstrou ser uma pessoa extremamente sensata em relação aos objetivos do corpo antidemônio e sobre a saúde de quem trabalha na dimensão do mato. Basicamente ela queria ter uma competição justa com a Kyoka pelo posto de comandante, sem trapaços e nada sujo para alcançar esse posto. A vida delas vem em primeiro lugar, essa é a alma do corpo antidemônio e ela sabe disso. Na real, embaixo dessa casca de delinquente, ela é extremamente carinhosa, que se importa com as pessoas à sua volta, algo perfeito para ser um projeto de esposa. Eu posso acrescentar nessa personalidade dela as palavras gentil e generosa, porque mesmo sendo rival da Kyoka, a Mira ainda assim parabenizou ela pela vingança bem sucedida contra o Shuki que destruiu a vila dela na infância. Ela parabenizou de uma maneira meio agressiva, né, meio grossa, mas faz parte da personalidade delinquente da Mira, né, faz parte. E ainda por cima desistiu de se tornar a nova comandante, de participar como candidata no arco de eleição para apoiar a Kyoka, né, a conseguir esse posto. Porque apesar das aparências, ela é uma pessoa muito sensata e carinhosa, principalmente com o Yuki, né, principalmente com o protagonista. Desde a época da recompensa, ela começou a ficar mais próxima dele, a criar esse laço de confiança ao ponto de acreditar no Yuki quando ele falou que tinha os deuses dentro dele, sem questionar a veracidade disso, né, sem precisar de uma prova. Até mesmo por ela já ter sido líder de uma gangue, isso também contribuiu para Mira valorizar os companheiros, né, isso também faz parte. Então qualquer pessoa próxima dessa heroína sabe que pode contar com o apoio dela em qualquer dificuldade, em qualquer situação. E no meio disso tudo também sobra espaço para ter um lado bastante inocente para romance. Eu já falei sobre alguns pontos da personalidade dela, mas o que se destaca mesmo é sua timidez e talvez até mesmo insegurança no romance, principalmente em situações eti, né, em situações amorosas de fanservice. Eu particularmente, né, eu até acho fofo ela tentando manter a fachada de durona durante algumas cenas de fanservice, mas ainda claramente transparecendo essa vergonha, essa timidez pelo excesso de exposição de Perry, né, pelo contato com ele. Eu posso citar alguns exemplos como no capítulo 71, quando o protagonista viu ela saindo do banho com sua comissão de frente totalmente exposta. Nesse caso, ela apenas fechou o roupão de banho e falou que não era nada demais, mas o rosto dela mostrava um sentimento diferente, né, um sentimento de vergonha. Eu também posso usar de exemplo quando a Mira tentou recompensar o Yuki junto com a Tenka e a Kyoka. O protagonista tinha salvado ela na batalha contra a Kusetsu e como agradecimento ela iria participar da recompensa no banho, mas no fim ela não teve coragem nem sequer para tirar a roupa e entrar junto com eles. Então a personalidade dela tem essa dualidade de ser uma delinquente durona que aparenta até mesmo ser agressiva, né, ser grosseira com as palavras, mas na verdade ela é uma pessoa extremamente carinhosa e compreensível, com também um lado inocente para romance. Já em questão de aparência física, a Mira é descrita sendo uma jovem alta, mas ela só tem 1,70 de altura, né? O que pode ser considerado alto para os padrões japoneses, mas é só 1,70, né? Ela tem olhos de cor laranja, um cabelão loiro escuro, onde cada ponta do cabelo forma uma dobra de anzol, o que na minha opinião dá um charme a mais para esse design dela, né? Eu acho muito bonito esse penteado da Mira. Além disso, pelo fato de normalmente estar usando a boina da unidade, fica difícil de ver as 3 linhas pretas em forma de raios nas laterais do cabelo, mas tem esse detalhe também. A vestimenta segue o padrão do corpo antidemônio, né, mas com algumas mudanças para se parecer mais com o estilo delinquente. Ela usa um sobretudo azul marinho que sempre fica aberto, e em vez de usar
uma camisa branca por baixo, né, que seria o normal, a Mira usa faixas brancas para esconder o zopai e a região do abdômen. A calça também segue esse estilo, né, sendo comprida e larga. No fim é algo que representa bem a pessoa que ela é, né, inegavelmente. Tem algumas situações onde as heroínas usam roupa mais casual, mas em questão de tempo de tela é sempre a roupa da unidade. Fora que a Mira é uma mulher bem avantajada, né, as faixas até escondem um pouco disso, mas claramente ela está acima da Kyoka em medida corporal, né, está acima. Não é uma cavalona, né, longe disso, mas tem um busto e uma comissão traseira bem considerável, né, eu diria. Então com isso definido, vamos começar com a rota mais fácil, né, que é a rota do Yuki. Como eu falei antes, a Mira é uma mulher inocente no romance, então ser proativo com ela desde o início pode não ser o melhor caminho, podendo até mesmo acabar assustando a pobre coitada. Eu acho que de primeiro momento o Yuki podia ser mais paciente aqui também, né, assim como com outras heroínas dessa obra. Eu acho que o caminho correto seria ele se manter o mesmo, obviamente, mas acrescentar algumas coisas na rotina dele, como por exemplo ser extremamente organizado, porque assim como vimos em alguns capítulos, a Mira gosta de tudo bem arrumado, ela tem meio que uma fixação nesse tipo de coisa. Eu até posso usar de exemplo a vez que ela atou o cadarço do Yuki, ou a vez que ela limpou o rosto dele enquanto estavam comendo. De cabeça eu lembro desses dois, mas eu acho que tem mais situações onde ela demonstra ser uma pessoa que tem essa necessidade de ver tudo organizado. É como eu falei, né, ela tem uma fixação nisso. Então o primeiro passo dele é passar esse ar de pessoa arrumada, né, de pessoa organizada, coisa que não é difícil para o protagonista, porque ele é literalmente o zelador, né, o zelador de uma unidade. Além disso, conforme foi acontecendo esses momentos de fanservice entre os dois, o protagonista poderia entender que ele tem esse dever de guiar a Mira no romance. Tipo assim, o Yuki não iria precisar guiar a Fubuki por ser uma mulher experiente nesse tipo de situação, e nem mesmo a Tenka, né, que é uma mulher que mesmo que nunca teve uma relação, ela parece entender bem desse assunto, ainda mais por ter atitude. Por outro lado, a Mira tem o costume de ficar nervosa, de ficar mais tímida e insegura nesses momentos de romance. Então, na minha visão, o Yuki deveria ser a pessoa a guiar essa relação. Ele deveria ter atitude para esse tipo de coisa, como por exemplo fazendo ela se sentir mais confortável durante a recompensa. E o caminho para isso seria demonstrar mais confiança, né? Porque sendo uma pessoa que fazia parte de uma gangue, com certeza ela valoriza muito a confiança. Então se os dois são tímidos e inseguros, como exatamente isso vai avançar, né? Como exatamente? Porque o Yuki não é um exímio protagonista de atitude. Eu já falei em outro vídeo que ele é alguém que aceita o carinho das heroínas, mas dificilmente ele começa esse carinho. Nesse caso, eu diria pra ele parar de ser um bunda mole e fazer a Mira se sentir mais confortável. Eu acho que por ela ser uma mulher pura, uma mulher inocente, o certo seria puxar mais pra uma rota de romance meloso, né? Eu acho que combina mais com a Mira. Lembram que ela deduziu que a Kyoka tinha ficado noiva do Yuki por ter dado flagra neles durante uma recompensa? Ela deduziu isso simplesmente pelo fato da heroína estar sem vestimenta. Então eu reforço que ela é inocente e o Yuki precisa ser cuidadoso com as palavras, pra explicar como ele se sente, né? Pra ter um avanço na relação. No fim, é possível fazer o estudo biológico? É possível cometer o esbagaçamento com essa waifu? Sendo Yuki, eu diria que o caminho é 100% de certeza, mas com algumas ressalvas. Ele não deve ficar esperando que já vai desvirginar a heroína simplesmente no primeiro encontro, assim como seria com uma Tenka da vida, que é mais aberta a esse tipo de coisa. Tenha atitude, seja mais meloso, seja mais cuidadoso com as palavras e principalmente, né, principalmente seja o guia dessa relação. Tenha atitude inicialmente, né, você tem que ter atitude, né, o Yuki tem que ter atitude. Por outro lado, a rota de qualquer outra pessoa além do Yuki é praticamente impossível, mas não dá pra dizer que é 0%, né, não dá pra dizer isso. Talvez poderia atingir o coração da Mira com algum hobby que ela tem, né, talvez, com alguma coisa que não esteja ligada diretamente ao corpo antidemônio, porque eu levo sempre em consideração o fato de nenhum homem ser favorecido nesse mundo além do protagonista, né, ele é a única exceção. Então, tendo isso em mente, você não seria compatível com os poderes da Kyoka, não poderia formar essa dupla com ela tão perfeitamente como Yuki. No entanto, todavia, sabemos que a Mira, assim como Aren e Yamashiro, gosta de cachorros. Ela tem o costume de compartilhar vídeos fofos de cachorros com Aren. Além disso, ela curte ouvir rock, ela gosta de bebidas alcoólicas e de cozinhar carne. Ela gosta do bom e velho churrasco. Na rota da Aren e Yamashiro, eu já mencionei sobre a criação de um santuário para acolher os cachorros que ficam perdidos na dimensão do mato, sendo basicamente um meio para atrair o interesse dela inicialmente, né, porque ela gosta de cachorros. Mas eu não vou usar isso novamente com a Mira, né, porque a Aren Yamashiro tem um apego maior com esse animal de estimação. Eu acho que pelo fato dela ter mencionado que precisava de um zelador para sua unidade, seria o caminho mais fácil de chegar até ela, né. Eu não tô falando que vai ser certo o esbagaçamento, né, obviamente que não, mas você poderia chegar até ela pelo menos, né,
minimamente. Porque na segunda unidade eles fazem um rodízio de quem vai cuidar das tarefas da base, então seria o caminho perfeito para ter esse contato inicial com ela. A questão seria saber se o corpo antidemônio contrata homens, né, ainda mais para trabalhar dentro da dimensão do mato. O protagonista é uma exceção, né, porque ele trabalha junto com a Kyoka. Mas digamos que você fosse contratado e provasse ser uma pessoa bem organizada, até mesmo demonstrando interesse nos mesmos hobbies que a Mira, talvez teria uma chance de atrair a atenção dela, né, talvez, eu não tô dando certeza nisso. Ainda mais porque eu acho que o corpo antidemônio não iria contratar um homem para ser um zelador, né, eu acho que tem esse detalhe, mas seria uma possibilidade. Então eu colocaria 5% de chances no máximo porque eu sou generoso, né, eu sou uma pessoa generosa. Por fim, o processo de estudo biológico de reprodução seria tranquilo para o Yuki, né, que tem os aprimoramentos do mundo espiritual, mas poderia ser um problema se a Mira usasse muitos clones ao mesmo tempo, ainda mais sabendo que ela poderia usar esse poder para se acalmar um pouco, né, deixar os clones no lugar dela, assim como foi na recompensa com o Yuki. Então se for só a Mira é tranquilo, né, ela tem uma força sobre-humana, mas não parece ser difícil para controlar essa força, então eu deduzo que não seria um problema. O problema seria ter um harém inteiro só de Miras, né, então haja resistência, né, haja resistência. E no mais era isso, né, comente aí se você mudaria algo e como conquistaria essa delinquente. Inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser hypar o vídeo também, fique à vontade e até uma próxima.